estudo da Santíssima Trindade é importantíssimo, porque tem a ver com a realidade de Deus. E devemos sempre lembrar, ao estudarmos a pessoa de Deus, que não somos nós que pesquisando descobrimos Deus. É Deus que se revela especialmente na sua palavra. E nos é dado o privilégio da pesquisa na palavra de Deus para conhecermos melhor a revelação que Deus nos faz. E o assunto da Trindade é um assunto exclusivamente da revelação de Deus. Nós temos que olhar o que a Bíblia diz para compreendermos a realidade. E eu gostaria agora de conduzir esse tema sob o pensamento de que, segundo a Bíblia, Deus se apresenta, Deus se revela com dois modos, através de dois modos bem específicos. Logicamente, o Deus da Bíblia é o Deus único, é o único Deus verdadeiro. Então, nós poderíamos dizer que um dos modos que Deus se apresenta é a sua unicidade. Ele é único. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, nós lemos estas palavras solenes ditas a Israel, o povo de Deus no passado: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Então nós estamos descobrindo uma coisa: Deus se revela na sua palavra como sendo o único Deus verdadeiro. E evidentemente, se nós levamos em conta o conhecimento correto deste grande Deus, teremos que considerá-lo realmente como o único Deus em todo o universo. Vejam então que Deus se apresenta como uma unidade, mas Ele, impressionantemente, se apresenta na sua palavra também como uma pluralidade. Então veja, a passagem que nós lemos diz que Deus é único. Outra passagem seria de Isaías 45, verso 5, onde Deus afirma: sou o Senhor e não há outro. Portanto, Ele é o único. Todavia, quando nós volvemos a nossa atenção para outras passagens da Bíblia, por exemplo, Gênesis 1, 26, uma passagem muito conhecida dos leitores da Bíblia, nós vemos que Deus ali diz: façamos o homem à nossa imagem. Isto significa que Deus também se revela numa forma plural: façamos a nossa imagem. Olha lá, Gênesis 11, verso 7. Deus diz assim: vinde, desçamos e confundamos. Ali no episódio da Torre de Babel, parece que Deus está convidando alguém para vir com Ele. Vinde, desçamos, confundamos. Em outras palavras, Deus se apresenta como uma unidade, uma unicidade. Deus é único, mas Ele se apresenta também como uma pluralidade. Então aí pergunta-se: mas como é que conciliamos as duas coisas? Se nós temos uma unidade, como temos uma pluralidade? Bem, temos que entender esse detalhe, esse ponto. Na realidade, quando se fala na unicidade de Deus, estamos nos referindo exatamente à essência divina, à substância divina. E quando nós lemos na Bíblia sobre a pluralidade de Deus, nós estamos lendo sobre a personalidade de Deus, o fato de que Deus é um ser pessoal. Um ser pessoal. E com isso, amigos, nós acabamos descobrindo que, na realidade, a doutrina que concilia esses dois polos, unicidade e pluralidade, é a doutrina exatamente da
Trindade. Porque a palavra Trindade, que não aparece na Bíblia, nem é usada pelo Espírito de Profecia, na realidade, essa é uma palavra teológica para expressar exatamente essas duas realidades da revelação divina, a pluralidade e a unicidade. Por exemplo, é três. Logicamente, é uma palavra de significado plural, tri. E trindade, ali está unidade. Então, a palavra concilia exatamente essas duas realidades. Então, a doutrina da Trindade, nós entendemos, é exatamente a doutrina que define, que harmoniza essas duas revelações distintas de Deus na sua palavra. Então, quando falamos da personalidade de Deus, queremos dizer que ele não é uma mera energia, ele é um ser pessoal, e a Bíblia mostra que ele tem, por exemplo, sentimentos, por exemplo, sentimento de temor, está lá as passagens, sentimento de zelo, de ciúme, também está lá a passagem, sentimento de pesar, ali igualmente as passagens, o arrependimento de Deus, que é bem diferente do arrependimento do homem. Isso não pode acontecer com uma mera energia, isto acontece com seres pessoais. Então Deus se revela em sua palavra exatamente como sendo uma personalidade. Então, quando se fala que Deus é uma essência ou uma substância, tem-se em mente que ele não é um simples conceito, uma ideia, não é como se fosse um ponto matemático, ou uma linha, uma fórmula. Ele, na realidade, é uma entidade, um ser real, um ser pessoal. Esse é o nosso Deus a quem nós adoramos. Ele se identifica como eu sou, que é um verbo realmente muito pessoal. Eu sou. Isto indica que Deus é realmente uma entidade. É tão real que tem o poder de afetar a matéria, tem o poder de afetar a própria mente, a própria consciência. E nós dizemos que na realidade, Deus faz uma impressão na consciência humana tão efetivamente como a matéria faz sobre o corpo humano. A existência objetiva da matéria é comprovada por sensação externa. A existência objetiva de Deus é comprovada por sensação interna na consciência. E aí nós concluímos dizendo que o homem não pode ser perturbado internamente por uma não entidade. E tudo isto mostra que Deus realmente é uma entidade, é um ser pessoal. E tem mais uma coisa, amigos, muito interessante aqui que não podemos esquecer. Deus é uma entidade constituída, plural, porque ele é plural também, constituída não de duas pessoas apenas, mas constituída de três pessoas. Está lá o texto que comprova este fato, está no Velho Testamento, ou Antigo Testamento, exatamente o texto de Isaías 48, versículo 16. Isaías 48, 16. Agora vejam como Deus diz aqui: chegai-vos a mim, é Deus falando, e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou, e o seu Espírito. Veja, Deus está dizendo assim: o Senhor Deus me enviou. Deus que está dizendo que o Senhor Deus me enviou, e ao seu Espírito. Então nós temos aqui três pessoas. Nós temos uma pessoa divina que envia, uma pessoa divina que é enviada, e além disso, além destas duas pessoas bem distintas, nós temos também o Espírito que é enviado, que o Novo Testamento chama o Espírito Santo. Então, na realidade, a pluralidade de Deus se entende como sendo de três pessoas. Agora, quais são as tentativas humanas para se explicar a pluralidade de Deus? Como é que Deus pode se apresentar como único e ao mesmo tempo plural? Primeira tentativa, modéstia verbal. Deus é modesto, Deus é humilde, então ele usa o plural como modéstia. Como eu poderia dizer assim: estamos muito felizes, aí o substantivo vai, o adjetivo vai para o singular, que é uma pessoa só falando. Estamos muito felizes de visitar a cidade de Vitória. Isso é modéstia. Em lugar de eu dizer assim, estou muito feliz, eu digo, estamos muito felizes.
Então alguns dizem, o plural de Deus é modéstia verbal. Mas tem uma coisa a dizer, recurso de língua ou de idioma como modéstia é quase um idiomatismo da língua portuguesa, não da língua em que a Bíblia foi escrita. Então a ideia de modéstia verbal não existe no hebraico, no aramaico, no grego, línguas em que foram escrita a Bíblia. Na realidade, não existe. Então, esta ideia de modéstia verbal, nós deixamos de lado porque não é a realidade. Outra maneira de explicar é que Deus é uma onipresença, Ele está em todos os lugares. E então, Deus se apresenta no plural porque Ele cobre todo o espaço, etc. Meus amigos, essa é uma ideia também estranha, porque Deus nunca fala do plural pensando ou falando ou se referindo à sua onipresença. Na realidade, Deus se apresenta de uma maneira bem distinta como plural. E finalmente a terceira maneira de explicar o plural de majestade. O rei usa o plural para falar da sua posição de rei. E Deus então está usando o plural da majestade. O plural de majestade, todavia, não pode ser aplicado à Bíblia, porque esse assunto de plural da majestade, ou plural de majestade, existe da Idade Média para cá. E a Bíblia foi escrita bem antes da Idade Média. Falar de plural de majestade para explicar a pluralidade de Deus é submeter a Bíblia a um costume da Idade Média, o que realmente não é muito próprio. Então, meus amigos, nenhuma dessas razões é correta, porque há textos que mostram claramente que o plural de majestade não pode ser aplicado mesmo. Gênesis 3:22, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Como um de nós. Se fosse plural de majestade, Deus diria assim, o homem se tornou como nós. Mas ele diz como um de nós. Parece que há mais de uma pessoa envolvida, portanto, na divindade, para que essa expressão pudesse ser usada. E Isaías 6, verso 8, Deus diz assim, a quem enviarei? Verbo no singular, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6, verso 8. Interessante, Deus não diz a quem enviarei e quem há de ir por mim. Ele diz quem há de ir por nós. Parece que uma das pessoas da divindade envia. E aquela pessoa que é enviada não apenas por aquela que enviou, é enviada por todas as demais. Quem há de ir por nós? E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, está no verso 2. E Deus lhe disse, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Lá nos versos 9 e 10. Então a pergunta muito lógica nesse momento, já que foi um que enviou, e aquele enviado foi pelos três, qual dos três enviou a Isaías? Teria sido o pai? É possível. Teria sido o filho? Também é possível. Teria sido o Espírito Santo? Também é possível. Mas a pergunta continua, qual dos três? O Pai, o Filho, o Espírito Santo? Qual? E aí perguntamos, teve Isaías uma visão da Trindade? Eu acho que a Bíblia nos responde, porque a Bíblia é clara em dizer que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e serafins e querubins e anjos aos milhares, cantando e louvando a Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
E aí as pessoas que não acreditam na Trindade dizem o seguinte: está vendo, se Isaías viu a Deus, ele viu o Pai, porque só o Pai é Deus. Só que nós temos um problema aqui, quando nós pensamos apenas no Pai. Qual é o problema? O problema é que João 1,18, notem bem, João 1,18, diz: ninguém jamais viu a Deus. E agora, Isaías viu a Deus ou não viu? Viu. Mas como é que a Bíblia diz ninguém jamais viu a Deus? É que a Bíblia, quando diz que ninguém jamais viu a Deus, está se referindo ao Pai. Ao Pai. E em sua visão, Isaías viu a Deus, mas viu a quem? O Filho. E a gente pergunta, viu Isaías a Jesus na sua visão? Olha lá, João 12, 39 a 41. Diz assim: por isso não podiam crer, falando aí o evangelista dos judeus da sua época, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração. O texto que nós já lemos, não é? Mas quando chega no verso 41, João diz assim: isto disse Isaías, porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. E aí eu pergunto, poderia alguém contemplando a Jesus em visão dizer que essa pessoa viu a Deus, se Jesus realmente não fosse Deus? Não fosse Deus? E ele disse: quem me vê a mim, vê a quem? Vê o Pai. Vê o Pai. Então, amigos, nós temos que compreender que Jesus é Deus, tanto quanto o Pai. Não resta a menor dúvida. Mas ainda tem aquela pergunta, nós estamos fazendo, finalmente, quem é que disse a Isaías, vai? Qual dos três falou isto? Vai e diz a este povo, ouvi, não entendais, etc. Qual dos três enviou a Isaías? Bem, meus amigos, procurando a resposta nós encontramos, porque agora nós temos a palavra de Paulo, exatamente no livro de Atos, capítulo 28. Vamos ver Atos, capítulo 28, versículos 23 a 27. Vejam bem o que o apóstolo Paulo disse aqui aos judeus que foram visitá-lo quando ele estava preso lá em Roma. Atos 28, versículos 23 a 27. Diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E agora notem: havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Agora nós temos a resposta. Qual dos três enviou a Isaías? O Espírito Santo. E o Espírito Santo disse a Isaías: vai, não é? Vai e diz a este povo, etc. Agora, o importante é que o Espírito Santo enviou. Mas aquele que foi enviado pelo Espírito Santo, não foi só pelo Espírito Santo, foi pelos três. Porque o próprio Espírito Santo perguntou: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? De maneira, meus queridos amigos, quando se examina a Bíblia com imparcialidade, isenção de ânimo, realmente nós não podemos negar que Deus se revela como uma unidade e se revela como uma pluralidade. Esta é a verdade. Nós não podemos negar isto. E realmente, amigos, se nós
cremos na palavra de Deus e procuramos entender exatamente o que Deus diz, revelando-se a si próprio, nós chegamos à conclusão que realmente Deus é uma unidade e é uma pluralidade. O mesmo Deus que é uma unidade é uma pluralidade. É difícil entender isto? Olha, realmente a revelação de Deus transcende muitas vezes a nossa capacidade mental de compreensão das coisas. Mas quem sabe uma ilustração ajuda. Uma ilustração ajuda. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: vocês garotas que pensam em casamento, não é? E os jovens que pensam em casar, os rapazes, lembrem o seguinte, a Bíblia diz assim: deixará o homem, como é que diz? A seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está lá em Efésios. E o que temos aqui então no casamento? Falando de personalidades, nós temos duas pessoas distintas, a esposa e o marido. Mas vejam, duas pessoas distintas formando uma só carne. Personalidade, marido e mulher. Essência ou substância, carne, uma só carne. Bom, essa é uma ilustração do nível humano, porque nós podemos usar ilustrações, tem que ser do nível humano, não é? Mas uma ilustração que ajuda a entender a realidade divina. Nós temos três pessoas, personalidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas. Todavia, uma unidade essencial. Os três são o único Deus verdadeiro. O único Deus que deve ser adorado, que deve ser reverenciado, que deve ser amado com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. O único Deus que deve ser seguido, porque na realidade é o único Deus verdadeiro. Qual é o único Deus verdadeiro segundo a Bíblia? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse único Deus verdadeiro se revela em três pessoas. E eu pergunto, amigos, poderíamos crer diferente se a Bíblia demonstra esta realidade? Ser esta a realidade do Deus que se revelou? Que Deus então nos abençoe para que nós continuemos a crer na palavra de Deus e a seguir exatamente o que a palavra de Deus determina e ensina e orienta. Olha este texto interessante do Espírito de Profecia. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O caráter de Deus sendo reproduzido no povo de Deus, para que Cristo então retorne, reclame o seu povo como sua propriedade e leve o seu povo para o reino eterno. Agora a pergunta é: como é possível refletir o caráter de Deus? Por obra e graça de quem? Isto só será possível por obra e graça do Espírito Santo. Então, amigos, se é só por obra e graça do Espírito Santo, quanto mais o diabo espalhar a ideia de que o Espírito Santo não é Deus, de que o Espírito Santo não é nem uma pessoa, é uma mera energia, mas ele sai ganhando. Por quê? Porque enquanto o caráter de Cristo não for reproduzido no seu povo, Jesus não vem para buscá-los. Então, amigos, o inimigo sabe disso e procura espalhar ideias que realmente não condizem com a realidade,
para que realmente continuemos pecadores e vamos vivendo aqui nesse mundo, e a gente morre e vem outra geração atrás, e aquela geração também desaparece e vem outra geração, e aí a história do mundo prossegue, não é? Sem qualquer alteração, sem qualquer mudança, e é o que o diabo quer. O diabo não quer que Jesus volte. É por isso que ele fica inventando estas ideias, essas histórias diferentes do que a Bíblia diz, para manter-nos aqui neste velho mundo de pecado. Que Deus então nos abençoe, para que nós creiamos no que a palavra de Deus diz, e possamos seguir aquilo que a palavra de Deus determina, porque só assim nós chegaremos lá. Não esqueçamos da promessa: quem perseverar até o fim, ou melhor, como está na Bíblia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus o abençoe.